Aperta em gravar, agora sim. Agora já foi. Vamos lá. Então, como é que você mede sucesso e força para você, tanto ministerial quanto na sua vida pessoal? Então, no nosso mundo, né, o mundo valoriza o quê? Aparência, performance, influência, resultado, carisma, sucesso visível, etc. É mais ou menos isso que influencia, as pessoas valorizam. O contraste, Paulo tinha muitas coisas para apresentar quem ele era. Mas quando ele fala de sua credencial aos coríntios, ele fala de suas fraquezas e sofrimentos. É interessante porque o que a gente tem que entender nesse livro de Coríntios, 2 Coríntios, é que haviam várias e várias críticas contra Paulo. Muitas pessoas estavam falando mal de Paulo. E havia pregadores, né, que iam lá e estavam descredenciando o ministério de Paulo, né, falando que Paulo não era um bom apóstolo, que isso, aquilo, que o que ele ensinava não era certo, etc., né? E é interessante que quando, por exemplo, eu estava vendo a apresentação de um grande pregador americano, né? E quando estavam apresentando ele, falam assim, né? O cara é pastor da igreja tal, tantos membros, o cara escreveu 50 livros, já pregou em tantos países, ele é reconhecido internacionalmente por isso, aquilo. Então, se destaca, né? O que o cara fez, o que o cara é, né? As obras que ele fez. Agora, quando Paulo vai falar das suas credenciais aos coríntios, olha o que ele fala. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rio, em perigos de salteador. E tem tantos perigos que eu botei 3 pontinhos aí, para não alongar, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Então, o texto de 2 Coríntios, de 12, 7 a 10, nos mostra que Deus não está buscando homens fortes. Deus está formando homens humildes e quebrantados. Então, você olha a trajetória de Paulo, você vai ver que ele fez milagres, que ele pregou para gente importante, ele abriu igreja, ele teve assim muitas pessoas que se converteram e experiências sobrenaturais. E ele poderia chegar para os coríntios e falar tudo isso, mas ele não fala das suas obras positivas, mas ele fala das coisas negativas, as suas fraquezas, o seu sofrimento. Contexto e crise, Paulo sendo descredenciado em Corinto. Então, opositores tentavam descredenciar Paulo, criticavam sua aparência, parece que ele tinha perna torta, era baixinho, ele era meio feio,
ele não era um grande pregador, ele não era eloquente na sua pregação, e por isso os gregos eles valorizavam muito a aparência, a beleza, a eloquência, né? E seus muitos sofrimentos e sua mansidão. Eles mediam ministérios bem-sucedidos nos padrões gregos, humanos, que era força, eloquência, aparência, ter autoridade e prestígio. Paulo poderia listar suas conquistas, igrejas plantadas, milagres, revelações, sinais sobrenaturais, autoridade apostólica. E Paulo tinha tudo isso para apresentar, mas ele não fala disso. Então, Paulo escolhe falar o quê? De seus sofrimentos e fraquezas. Isso é muito importante para você poder entender essa questão do espinho na carne, porque ele está concluindo essa carta e você, se você vier estudando 2 Coríntios, você vai ver que nos últimos capítulos ele fala muito de ser fraco e de fraqueza e fala das suas fraquezas. Por quê? Porque o ministério verdadeiro é credenciado pela lógica da cruz e não pela lógica do mundo ou pela lógica da autopromoção, né? Eu sou isso e aquilo, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Então, mesmo no meio evangélico, se credencia muito as pessoas pelo tamanho da igreja, pela experiência que ela tem, pelo que ela já fez. Então, isso é a lógica do mundo e é a lógica da promoção, autopromoção. Mas a lógica da cruz é o contrário. Se você fosse analisar sucesso, né, pela lógica humana, você ia pegar o sucesso de Jesus se é olhar da seguinte maneira: quando Jesus morreu, quer dizer, ali ele acabou e subiu ao céu, ali praticamente ele fez tudo o que ele tinha que fazer como homem. E como um dos homens mais ungidos, mais cheio do Espírito Santo, cheio de poder, de graça e unção, né? Jesus poderia ter montado a maior e melhor igreja de todos os tempos. Mas o que ele conseguiu? Quando ele terminou o seu ministério, ele mandou a turma lá ir lá para os cenáculos esperar Jesus. Sabe quantas pessoas foram? Foram 120 pessoas. Cadê aquele milhares de pessoas que ouviram as mensagens, que viram os sinais, as maravilhas, os milagres? Cadê esse pessoal? Ó, Jesus sabia que sinais e maravilhas ia ser um ponto de credenciamento de que ele era filho de Deus, mas ele sabia ao mesmo tempo que esse pessoal facilmente iria abandoná-lo. Então, a igreja começou com 120. Se você pensar, é muito pouco para alguém no gabarito de Jesus. E a cruz é um baita de um escândalo, né? A cruz é lugar de bandido, ladrão, de
de assassino, né? A pessoa era crucificada fora da cidade, porque quando ela era crucificada, deixavam ela nua, porque era vergonha, era vergonhoso. Então você ficava nu diante de uma multidão. E ainda era uma forma de morrer lentamente e cruelmente e dolorosamente. Então, a lógica da cruz é a lógica contrária da lógica do mundo. Para o judeu, o Messias era o leão, aquele vitorioso, conquistador, né, libertador do povo judeu. E Jesus morrer numa cruz, para o mundo, é um descredenciamento, mas para o reino é o credenciamento. Então, o ministério, ele não é construído em cima de sucesso, de poder. Isso é muito perigoso. É isso que nós vamos ver nesse estudo. Por quê? O verdadeiro credenciamento de um ministério é pela lógica da cruz. Então, o terceiro, céu e o perigo da soberba. Os opositores de Paulo, né? Paulo vem já falando de várias coisas, e nesse ponto ele fala da questão das revelações e das experiências extraordinárias, que os opositores de Paulo se vangloriavam disso, porque eles tiveram revelações e experiências extraordinárias. E Paulo, ele comenta só que ele teve uma experiência ultra, hiper extraordinária, que foi ser arrebatado ao terceiro céu. Mas quando ele fala disso, ele fala em terceira pessoa. Ele não fala, eu fui arrebatado. Ele fala, conheço um homem em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo não usava a revelação como uma propaganda pessoal. Ele menciona isso, mas ele não usa isso para se aparecer, porque ele não quer se aparecer. Até as experiências que nós temos espirituais, legítimas, experiências extraordinárias, podem se tornar ocasião para soberba. Sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Quando eu vou pregar, eu conto muitas experiências que eu caí em pornografia, que eu acabei mentindo, que eu fui egoísta. Eu vou contando experiências negativas minhas. Olha, eu vou dizer para vocês que as pessoas são mais impactadas pelas experiências negativas que eu passei do que pelas experiências positivas. Então, eu fui agora numa igreja ministrar e contei lá 3, 4 experiências negativas. E olha, foi tão impactante que o pastor chorou no final. E um membro, depois que acabou a palavra, eu desci lá, todo mundo se abraçando, né, para se despedir. Veio um líder, né, da igreja, um senhor de idade, me abraçou e chorou. Irmãos, não é muito comum acontecer isso aonde eu vou pregar. Mas o que eu percebo que as nossas fraquezas, muitas vezes, elas abençoam mais do que as nossas experiências fortes. E as nossas experiências espirituais, sobrenaturais, cuidado com elas. Por quê? Porque elas servem muitas vezes mais para a gente se ensoberbecer
do que glorificar a Deus. Eu já contei para vocês aquela experiência, né, que eu fui numa rádio aqui em São Paulo, muito conhecida, né? E eu fiquei 1 hora lá, sendo entrevistado, contando experiências que eu tive no meu ministério. E Deus fez isso, Deus fez aquilo, tal. E eu estava 2 meses, 3 meses, confessando, né, na minha microcélula, todo dia confessando pecado. E aquilo aguça a nossa sensibilidade ao pecado. E aí, no dia seguinte, era uma segunda, eu lembro bem, na terça, eu fui confessar o pecado, e quando chegou a minha vez, eu senti Deus falando muito forte ao meu coração. Marçal, ontem você ficou 1 hora falando só de você. Sabe o que aconteceu? Eu estava usando Deus para falar do Marçal. É impressionante como a gente usa Deus para falar da gente. Então, até as experiências espirituais legítimas levam a gente a se ensoberbecer. Uma pessoa pode se orgulhar de dons, conhecimento, revelações, ministério, de frutos, etc. E era o que estava acontecendo com os opositores de Paulo. Ali em Corinto, porque o cara tinha dons, tinha revelação, tinha conhecimento, que o ministério e os frutos. Então, muita gente estava ali se ensoberbecendo e se opondo a Paulo, rebaixando a Paulo. A soberba espiritual é perigosa, sabe, porque ela se esconde debaixo de coisas boas, de experiências boas, né? A soberba, ela é invisível, ela é muito sutil e imperceptível. Eu, quando estava ali na rádio, contando as experiências que eu tive com Deus no meu ministério, na minha cabeça, na hora, parece que eu estava exaltando a Deus. Mas lá por dentro, você está se deliciando de poder contar disso para todo mundo, sabe? Colocar isso né, lançando isso pela rádio. É impressionante como a soberba, ela vem enrustida, né, debaixo de coisas boas. Então, quanto mais alto Paulo foi levado em revelação, mais profundamente Deus precisou mantê-lo em humildade. Revelação sem humildade é perigosa. Poder sem quebrantamento é perigoso. Dons sem dependência da graça são perigosos. Você vê esses grandes homens de Deus, né? Ultimamente a gente tem ouvido homens famosos, conhecidos, homens que tinham um ministério forte, né? Impactante. Eles acabaram, de alguma forma, caindo. E eu tenho certeza que por baixo dessa queda estava a soberba, né? Se escondendo de forma invisível, sutil e imperceptível. O visível ali, que foi o pecado, né? Alguma coisa que apareceu, né? Aquilo é o fruto. Fruto do quê? Eu acho que é o fruto, no final, da soberba, sabe? Por isso que o Larry Crabb, que é um escritor muito famoso, ele diz que o orgulho é a raiz de todos os pecados. Até por trás de um adultério, por trás de uma mentira,
por trás de um pecado financeiro está a soberba. Ok, irmãos? Então, não subestime a soberba. Ela está na sua vida, viu? Na minha vida. Ela está enrustida aí. Você às vezes não está vendo. Ela é sutil, você não percebe. Ela vem sorrateiramente, destruindo vida, né? Então, tome cuidado, tome cuidado. Não ache, né, não, que esses homens aí caíram no pecado. Não acho que você é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E a soberba age. Qual o propósito principal do espinho? Não se ensoberbecer. 2 Coríntios 2, 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para não me esbofetear, a fim de que não me exalte. Nós vamos comentar na frente sobre essa expressão mensageiro de Satanás, ok? Mas agora vamos falar dessa repetição, né? Para que não me ensoberbecessem no começo e a fim de que não me exalte no final. Essa repetição não é coincidência. Ela enfatiza. É como se você colocasse uma lanterna ou um spot de luz iluminando, dando ressaltando, né? Qual é o propósito do espinho da carne? Muitas vezes a gente fala do espinho na carne, né, do sofrimento, mas não fala do propósito com clareza, com a ênfase devida. Por isso que eu venho enfatizando a soberba. E o propósito do espinho da carne é a soberba. O espinho na carne, o que vocês têm que entender? É apenas um instrumento usado por Deus. É como o médico usando bisturi ali. Então, o espinho da carne é um instrumento. Então, o propósito desse instrumento, desse bisturi, é impedir a soberba em Paulo. O espinho era doloroso, humilhante e persistente, mas o propósito desse espinho era impedir que Paulo se exaltasse por causa da grandeza das revelações que ele teve. Quer dizer, ele subiu ao terceiro céu e ele tinha uma experiência tão grande que até ele diz assim que não tem palavras que possam exprimir ou expressar, desculpa, a grandeza da revelação que ele teve. Então, aplicação aqui, se Paulo precisou de um espinho para não se ensoberbecer, quem somos nós para achar que não precisamos ser quebrantados também por espinho? Quer dizer, analise, irmãos, Paulo foi um dos homens mais maduros espiritualmente na história da igreja. Um dos homens mais cheios do Espírito, que teve mais revelações da palavra de Deus. Um homem com sabedoria, com entendimento, né? Paulo tinha uma vida humilde, uma vida simples, abandonou, renunciou toda a sua glória, né, que ele poderia ter no meio dos judeus. Financeiramente, ele abriu mão, né? Ele poderia ser um homem rico também, muito inteligente, muito capaz,
né? Então, um homem como Paulo, que tinha uma vida espiritual dessa, precisou de um espinho na carne. Imagina nós. Então, eu quero que você já vá refletindo. Às vezes tem problemas, né, na sua vida, saúde, problemas com parentes, com membros de igreja, com pessoas no trabalho, com vizinhos, né? E às vezes você não percebe, mas isso aí está há anos na sua vida. Isso é o espinho, é o instrumento de Deus para fazer de você uma pessoa mais quebrantada e humilde, ok? Todos nós precisamos. Satanás versus Deus, a soberania divina. O espinho é chamado de mensageiro de Satanás, mas é algo dado, colocado dentro do propósito divino. Não sabemos exatamente o que era esse mensageiro de Satanás. Alguns acham que era uma pessoa, outros uma doença, uma deficiência física, porque Paulo não conseguia enxergar direito, etc. O importante, e qualquer um que fizer uma afirmação é isso, é puramente uma especulação baseada em outros textos. Mas é muito difícil alguém dizer é isso. Então, não se sabe exatamente o que era. O importante é que isso nos impede de dois extremos. Primeiro, negar a ação maligna. Então, é claro aqui que há uma ação, que esse espinho na carne era uma ação maligna. Então, nós temos que tomar cuidado de não negar a ação maligna. O diabo está agindo ao seu redor, está fazendo um monte de coisas, né? Na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, ele está agindo o tempo todo. Então, cuidado para não negar a ação maligna. E o outro extremo é dar a Satanás poder autônomo. O que é esse poder autônomo? É ele faz o que quer, ele está totalmente livre e agindo, né, fazendo o que ele quer. Não. Ele está debaixo da soberania divina. O que significa isso? A soberania divina é que Deus, ele está no controle. Tudo que o diabo faz, ele vai cumprir de uma maneira ou outra o propósito divino. Então, o diabo, ele não está livre para fazer o que ele quer. Isso é importante vocês entenderem. Ele age, ele faz o que ele quer, entre aspas, mas sempre debaixo da soberania divina e do propósito divino. Então, Satanás quer destruir Paulo? Lógico que quer, mas Deus o usa para cumprir o seu propósito. Imagina o quanto que Paulo foi importante para a igreja, né? As cartas de Paulo são assim fundamentais para a igreja na atualidade e para até o final, né? A obra que Paulo realizou é atemporal, atravessou gerações e gerações e vai atingir muitas gerações. Então, as revelações que Deus deu a Paulo, lógico que Satanás queria destruir, mas Deus usa, na sua soberania,
o diabo para cumprir o seu propósito. Lembre-se da cruz. Os homens agiram e Satanás operou para levar Jesus à cruz. A morte de Jesus na cruz estava o quê? Os homens, os judeus, os romanos e Satanás estava por trás também. Para o quê? Levar Jesus à cruz, à morte. Mas, acima de tudo isso, Deus estava soberanamente controlando tudo, cumprindo o seu propósito, que era a salvação. Então, uma pergunta transformadora. A pergunta mais importante não é, isso é do diabo, aquilo é do diabo. Não. A pergunta mais profunda e importante é: o que Deus está formando em mim através disso? Através desse mensageiro do diabo, através do espinho. Ok? 3 vezes pedi. A oração foi respondida. Paulo pediu 3 vezes para tirar o espinho na carne. Isso mostra que ser humilde não significa você ser passivo, sofrer calado, né? Quebrantamento não elimina, não impede você buscar, clamar a Deus, ficar lá sofrendo, não. Jesus, né, 3 vezes comunica a ideia de grande insistência e serenidade. Para o judeu, não havia superlativo. Então, quando você quisesse dizer boníssimo, você teria que repetir 3 vezes. Bom, bom, bom. Quando você quer dizer santíssimo, que não existe nada mais santo do que Deus, você tem que dizer santo, santo, santo. Então, 3 vezes é a ideia de superlativo, né, para o judeu aqui. Então, essa ideia comunica uma grande insistência e seriedade. Então, quando Jesus orou 3 vezes no Getsêmani, pedindo a Deus que afastasse o cálice, uma insistência muito grande. Então, observe, Paulo pediu ao Senhor 3 vezes, e Jesus respondeu: a minha graça te basta. E é interessante que quando a gente ouve essa resposta, a minha graça te basta, sabe o que isso significa? Para muitos falar, oh, glória a Deus, nós temos a graça, né? Mas a aplicação disso é o seguinte: essas orações foram genuínas, feitas por um apóstolo fiel. E ele recebeu uma resposta. Qual que foi a resposta? A minha graça te basta. Sabe o que significa essa resposta? Deus está dizendo para Paulo: não, eu não vou tirar esse espinho de sua carne. Você irá ficar com esse espinho, talvez o resto de sua vida, pois a luta contra a soberba é constante. Então, Paulo estava, segundo o contexto, aí 14 anos com esse espinho. E aí ele ora 3 vezes, pedindo insistentemente para Deus: Deus, por favor, tira esse espinho na carne. Então, Paulo vinha sofrendo, não é aquele
espinho que dói assim, vamos dizer assim, o espinho, ele dói uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por... Não, esse espinho estava doendo todo dia. Era uma dor constante, era um sofrimento constante. E não foi um sofrimento de um ano, de 2 anos, de um mês. Não, era um sofrimento de 14 anos. E Paulo orando insistentemente. E aí, Deus dá a resposta: a minha graça te basta. Aí todo mundo, oh, que beleza, né? Mas não. O que a gente tem que entender? É Deus dizendo para Paulo: não, Paulo. O que Paulo estava pedindo? Deus, tira esse espinho da carne. E Deus fala: não, Paulo, eu não vou tirar esse espinho de sua carne. Irmãos, não é fácil receber uma resposta dessa. O que a gente quer é se livrar do espinho. Mas aí Deus diz: mas uma coisa te dou. Eu vou te dar a minha graça e ela é tudo que você precisa. A minha graça te basta. Enfim, o que mais precisamos é isso que vocês têm que entender. O que nós temos que entender. Não é que Deus nos livre de todo o mal ou do sofrimento, ou nos dê tudo o que precisamos. Não. O que mais precisamos de Deus, precisamos da graça de Jesus, pois ela é suficiente para tudo. Sabe, hoje, se você tivesse sofrendo desse espinho por 14 anos, todo dia acordando e aquilo te doendo, e eu chegasse para você e falasse: olha, a graça de Jesus te basta, qual seria a sua reação? Sabe, muitos de nós não estamos nem aí com a graça. Muitos de nós nem cremos e nem entendemos o poder dessa graça. O que nós queremos é que Deus nos prospere, que Deus nos livre do mal, o que a gente quer é bênção. A graça de Deus é só bênção, que seja bênção, sem sofrimento, só vitória. A gente pensa em graça sim, mas a graça de Jesus não é isso que nós estamos pensando. A graça de Jesus não é nos livrar de todo mal, de sofrimento e nos dar tudo que nós precisamos. Não é isso, não. Não é essa graça que Paulo experimentou. É um outro tipo de graça. Vamos entender. A graça, minha graça te basta, o poder de capacitação moral. Eu vou correr aqui para tentar terminar esse estudo hoje. 2 Coríntios 12, 9. Ele disse: a minha graça te basta, porque ele deu a explicação. Não é que ele vai te livrar do sofrimento, que ele vai atenuar a sua dor, que ele vai suprir todas as necessidades. Por quê? Eu já falei muitos para vocês. Presta atenção nessas conjunções. E, porque, mas, portanto, porque elas tornam claro, elas explicam, né, muita coisa. Então, por que essa graça basta? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Só que as pessoas não entenderam bem o que é esse poder. A graça é o poder em operação. Então, a graça, em 2 Coríntios 2:9, é o poder que opera com o propósito de aperfeiçoar. Então, é um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é na fraqueza que esse poder opera. Três sentidos possíveis dessa palavra poder. É a palavra dinamis ou dunamis, né? E as pessoas normalmente entendem apenas um, que é o poder taumatúrgico. Essa palavra tauma tem o sentido de poder que faz milagres ou realiza coisas admiráveis, sobrenaturais. Então, poder de fazer milagres, atos que violam, né, as leis naturais, capacidade de produzir fenômenos sobrenaturais. Então, Dunamis tem esse sentido de poder taumatúrgico, que é esse poder de coisas, milagres e fenômenos sobrenaturais, que não se aplica no caso de Paulo, porque se esse poder operasse, era o poder removendo o espinho, mas Jesus não removeu o espinho. Então, não é esse poder de milagres. Poder de sustentação é esse poder que vai capacitar a você suportar, resistir, aguentar. Então, a gente poderia dizer, não, é esse tipo de poder que vai fazer Paulo suportar, resistir, aguentar. Mas é muito genérico isso. Por quê? Porque aqui ele está especificando que não é um poder só para aguentar o espinho. Não é. É um poder para aperfeiçoar. Por isso que esse porquê é importante. Então, poder para suportar não deixa claro que é para aperfeiçoar, né? E aqui Jesus está deixando bem claro. Ah, eu vou te dar uma graça para você ficar aguentando esse sofrimento. É isso, mas é mais do que isso. É um poder para aperfeiçoar. Então, poder de capacitação moral. É um poder, o dunamis também é um poder de formar caráter, de desenvolver integridade, humildade, dependência. Então, ninguém associa poder dunamis, com esse aqui, com esse poder de capacitação moral. Mas no grego, dunamis, se você olhar o dicionário, você vai ver que tem esses três sentidos. E o melhor, o que se encaixa melhor aqui, né? Porque o meu poder é esse poder ligado ao propósito de impedir a soberba e aperfeiçoar. Então, isso é fundamental no texto, porque a graça é esse poder de capacitação moral, porque é o meu poder que aperfeiçoa na fraqueza. Deu para entender? Ficou bem claro? Isso é muito importante. Então, o poder que Cristo promete não é remover o seu problema, o espinho, a dor, o sofrimento, né? Vou dar força para aguentar. Não é esse poder, essa graça. O poder que Cristo promete é: vou dar poder para capacitação moral,
para não se ensoberbecer e viver com integridade e humildade, mesmo na fraqueza. Isso resume bem o que é a graça de Deus nesse caso. A graça redefinida aqui em 2 Coríntios 12, 9, é o poder de Cristo operando para capacitar Paulo moralmente a permanecer fiel sem remoção do espinho, ser humilde apesar das revelações, não se exaltar apesar da autoridade que ele tinha, depender de Cristo continuamente, servir sem se corromper pelo poder. Se você olhar aqui, isso aqui, e olha o que aconteceu nesses grandes homens de Deus, né? Com seus ministérios bem-sucedidos e que eles caíram. Você vai ver que talvez do espinho na carne, que provavelmente, né, Deus deve ter colocado na vida deles, eles não dependeram da graça de Jesus e acabaram caindo da graça de Jesus, ok? Por que isso muda tudo? A graça não é apenas Jesus está com você, é Cristo operando ativamente para fazer de você uma pessoa moralmente íntegra. Olha, imagina bem isso. Quando ele fala Cristo em mim, aí você pensa em poder, vitória, conquista, né? Mas, olha, às vezes a operação de Cristo na sua vida é batendo forte para você se manter humilde, e quebrantado. Então, conclusão. Por isso, Paulo pode dizer: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, porque é na, porque é na fraqueza, porque na fraqueza é o lugar onde a graça de Jesus, que é o poder de capacitação moral, se manifesta. Olha só, soberba, a humildade e a graça. Pedro 5, 1 Pedro 5, 5. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade. Por quê? Olha o porquê. Sempre chama a atenção de vocês. Por que isso? Porque Deus resiste a quem? Ao soberbo, mas concede aos humildes o quê? A sua graça. Olha só, soberba, humildade e graça. Como que elas se relacionam? O propósito do espinho era impedir que Paulo se ensoberbecesse. Em outras palavras, significava manter Paulo humilde diante de tamanha revelação que ele teve. Pedro nos revela algo muito importante sobre soberba, humildade e graça. Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça a quem? Aos humildes. Então, nessa perspectiva, podemos entender o quanto o espinho, esse instrumento, esse mensageiro de Satanás, foi fundamental na vida de Paulo. Imagina, as pessoas, se forem tirar uma radiografia da vida de Paulo, sabe, eles vão enxergar a essência do caráter de Cristo nele, que é a humildade.
Mas o que manteve ele humilde foi esse espinho na carne. Então, o espinho impede a soberba e que mantém o quê? Paulo humilde, né? E por causa da humildade, Deus concede a graça de Jesus. Deixa eu correr aqui. O poder se aperfeiçoa. Faltam mais 3 slides aqui, irmãos. Eu vou correr aqui. Quem precisar sair, por favor, pode ficar livre aí. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Acho que eu vou fazer o seguinte, vai, eu vou parar agora mesmo, porque eu acho que é bom rebater, né? Semana que vem eu dou uma, como se diz, uma recapitulada, né? Mas eu quero, em 2, 3 minutos, que vocês comentem, né? Vocês estão percebendo que eu estou falando novamente, trazendo um outro aspecto e a importância da humildade. Muitas coisas que eu falei aqui, eu já falei, né? Outrora com vocês, mas agora estou trazendo uma outra visão, né? Sobre humildade. Vocês querem comentar alguma coisa que foi importante? Em breve, 10 palavras, né? 1 minuto, 2 minutos aí. Pode comentar. Berté? Marçal, então, você falou que queria acabar hoje, né? Mas eu acho interessante você acabar na próxima aula, que eu acho que esse o que você ministrou aí, às vezes a gente não percebe no dia a dia, no nosso no andar com Cristo, o quanto que é a importância da humildade, né? Então, eu acho bom na próxima aula aí a gente... Porque isso aí é uma sabedoria, Marçal, que eu vejo assim hoje no mundo das igrejas, que é onde não existe muito isso, sabe? Na semana passada eu fui convidado por um pastor que sempre está aqui no restaurante, uma igreja grande aí, tradicional. Eles tinham um encontro a semana inteira de palestras. Aí eu peguei e falei, eu vou lá um dia, né? Fui na segunda-feira e falou, vem amanhã de novo. E acabei indo a semana inteira, sabe? Mas já no primeiro dia, Marcelo, eu cheguei lá e ele falou, não, eu queria que o fulano de tal viesse aqui e sentasse na cadeira da frente aqui e tal. Tinha umas cadeiras vermelhas grandes lá dentro, lá na frente. E aí tal, apresentaram as pessoas que iam ministrar, igual você falou. O cara tinha um currículo lá, o cara ficou meia hora falando graduado nisso, graduado naquilo, tal, especialista nisso, tal e tal. E aí, quando eu comecei no Evangelho, Marçal, eu aprendi em cima do querigma. Conhece o querigma, não? Já ouvi falar. A gente aprendeu em cima do querigma, que é o Evangelho do Reino. Você vê a Assembleia hoje, quantos anos tem, e eles estão ministrando agora o querigma, para eles aprenderem o Evangelho do Reino dentro da igreja, sabe? Então você vê assim quanto que as pessoas estão sofrendo dentro de igreja e não tem essa revelação que você está passando aí, sabe, Marção? Então lá era toda hora o pregador pregando lá e tal, e aquela gritaria, aleluia, glória a Deus, mas não tinha nem porquê da aleluia naquela, o que ele estava falando, sabe? Então é umas coisas assim, eu falei, meu Deus do céu, onde é que estamos, né? Então, assim, Marção, para mim, hoje foi muito bom essas aulas que a gente está tendo. Semana passada eu tive em Maringá e o pessoal da Donep, eles dão, já viu a Donep, conhece, né? Dão testemunho, né? E eu nunca quis falar meu testemunho, porque se eu vou levar meu testemunho, eu convido lá 10 pessoas, só que eu tenho que convidar essas 10 pessoas e depois do testemunho eu tenho que pregar o evangelho para eles. Não adianta só levar para a igreja e ficar lá, não. E quem vai ministrar para eles, né? Mas aí o cara insistiu tanto que eu estou preparando o meu testemunho. Vou dar lá em Maringá, sabe? E... Mas, assim, igual você falou aqui. Berté, Oi? resuma. O que que acontece, Marçal? Igual você falou, eu tenho que não ir lá e me engrandecer eu,
né? Eu tenho que engrandecer o que a graça de Deus fez na minha vida, né? O que a graça vai fazer na vida daquelas pessoas que foram lá, não, eu quero ver porque ele é próspero, né? Não porque eu não posso ser próspero, claro que posso, que Deus fala assim, se ele te deu um dom, falou, viu, eu te dou, você não faz nada. Então, assim, foi muito bom para mim, e nessa aula aí, e agradeço você por ter essa sabedoria de nos revelar tudo isso, Marçal. Vasni, Amém, graças a Deus, muito bom, né? Estava pensando no espinho na carne, não sei quem já furou o dedo ou alguma parte do corpo, um espinhozinho de laranja ou de limão, poucos dias, na casa do irmão, fui visitá-lo e depois fui no pé de limão lá, e aí, cortezinho com um espinho de limão, e aquilo, rapaz, que negocinho terrível, ficou uma semana doendo. Então, imagina isso falando, lembra assim, espinho, não sei quantos anos, direto, a dor não passa, né? Que capacidade que Deus deu, que poder, né, que Deus deu a Paulo para suportar isso sem lamentar, sem murmurar, né, mas glorificando e sabendo que Deus estava trabalhando nele para que o Senhor fosse engrandecido, né? O poder dele fosse aperfeiçoado na vida dele. Então, a gente sempre murmura quando tem algum tipo de sofrimento, né? E a gente não olha na perspectiva de que Deus está trabalhando algo em nós, né? E é importante quando a gente reflete isso e pensa mais e aprofunda, né, nessa compreensão. Então, assim, mais uma vez, você bate no assunto que faz a gente entender que somos chamados para sermos humildes, né? Bom ver o Wallace aí, ó. Bom ver o Wallace aí, viu? O Wallace, fala aí, Wallace. Abraço. Ei, Vasni, bom dia, querido. Então, de um tempo já, né, Deus vem ministrando meu coração muito forte nessa situação e hoje trouxe algumas clarezas para mim, porque como eu conheço o Senhor e venho servindo ao Senhor desde novo e venho sendo ensinado, eu me achava às vezes muito bom, sabe? Por ter me guardado durante a minha juventude, por ter conhecido uma mulher só, né? Isso, de certa forma, vinha para mim como algo assim bom que eu tinha feito, né? E de um tempo para cá, Deus tem me mostrado o quão miserável eu sou, sabe? E o quão inútil para cumprir o propósito dele eu sou. E se não for a graça dele, se não for a misericórdia dele, eu não seria usado, né? E Deus tem me falado isso já há algum tempo já, e hoje trouxe algumas clarezas com essa situação de Paulo, né? Que com certeza Deus mostrava para ele o tempo todo que ele era um homem miserável, né? Mas que mesmo assim a graça de Deus aperfeiçoava nele e mesmo assim Deus usava ele, mesmo ele sendo inútil. E é isso. amém. Amém, irmãos. Passou demais o tempo aqui. Deus abençoe vocês esse final de semana. Vamos ser humilde, né? Humilde e quebrantado é isso que Deus está trabalhando. Homens humildes e quebrantados. Deus Amém. abençoe. Até mais. Amém. Amém, amém. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Graça do Senhor. Valeu.